Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, a essência feminina do Espírito, em homenagem às mulheres, né? Nós estamos no mês de março, e dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então vamos lá, eu trouxe esse primeiro questionamento: por que historicamente a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem, como se for a mera coadjuvante deste um ser inferior ou menos inteligente? Bom, ao longo da história da humanidade, a mulher ela sempre foi dominada pelo homem e teve seus direitos limitados. Nota-se que a discriminação começava ao nascimento. Quando uma mulher dava luz a uma menina, ela já era punida por isso, né? Então, sim, se fosse um menino, tudo bem, mas se fosse uma menina, ela era castigada. E foi assim ao longo dos tempos, até a vinda de Jesus, né, que teve que enfrentar essa situação de domínio absoluto do homem em relação à mulher. E isso comprova com a passagem da mulher adúltera, né, quando ele defendeu essa mulher, falando aos homens que ali estavam, né, que quem estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. E aí ele ali já colocou para os homens que estavam naquele momento, assistindo aquela situação toda, que tanto homens quanto mulheres têm os mesmos direitos, né? Por que eles iriam apedrejá-la até a morte só porque ela era mulher, né? Se todos nós, homens e mulheres, temos os nossos equívocos, as nossas falhas, né? E aí, logo em seguida, muitos anos depois, vem o Espiritismo trazendo a luz perante as leis divinas, nos esclarecendo sobre várias situações que acontecem conosco no nosso mundo material e revelando também a vida espiritual. E um desses questionamentos foi feito na questão 803, quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, que é a falange, né, de espíritos superiores, que trouxe a codificação, a doutrina dos espíritos para nós. E ele pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade, maior e mais geral do que pensais. E assim, ele coloca para a gente, né, diante outros questionamentos que Kardec vai fazer ao Espírito de Verdade, que todos os homens são submetidos às mesmas leis, independente se reencarna num corpo de homem ou num corpo de mulher. Né? Todos nós temos as fragilidades, temos as nossas dificuldades, temos as dores que precisamos enfrentar mediante as nossas consequências, os nossos atos, né? Do que nós fazemos no nosso dia a dia, do que pensamos, de como agimos em relação ao nosso próximo. E Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos são iguais perante Deus. Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana, mulher e homem, mas que talvez, por falta de outro termo específico mais adequado, vem sendo utilizada também para representar o gênero masculino, o que leva a algumas confusões de interpretação, pois dependendo do contexto, ora expressa uma coisa, ora outra. E o Espiritismo, em harmonia com as leis divinas, ele vem encerrar essa questão, né, da guerra dos sexos, vamos dizer assim. E ele vem revelar para a gente que o ser humano, ora ele vai reencarnar com um espírito masculino, ora um espírito feminino, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua programação reencarnatória, e com aquelas pessoas que nós necessitamos reencarnar e passar por aquelas situações. E a doutrina espírita, em suas obras, ela vem nos revelando que, ora, nós reencarnamos homens, para passarmos pelas situações que os homens vivenciam, e ora, reencarnamos como mulheres, para também vivenciarmos, né, como é a vida num corpo feminino, as situações, o seu psicológico, enfim. São experiências necessárias ao espírito para que ele alcance a sua ascensão espiritual, né, e que a gente possa respeitar um ao outro, a gente possa compartilhar uns com os outros, né, e ajudar uns aos outros nessa caminhada evolutiva. Na questão 817 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E a resposta é sim. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então aí o Espírito de Verdade já nos responde com um outro questionamento, né? Nós ambos são inteligentes.
Ambos nasceram com livre-arbítrio. Ambos têm a capacidade de tomar decisões, né? E estão livres para escolher o caminho que desejarem. Mas com esse livre-arbítrio vem as responsabilidades, né? Vem as consequências que nós precisamos enfrentar. Não satisfeito com essa resposta, na questão 818, Kardec pergunta: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E a resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. E a gente vê em vários países hoje ainda, em pleno século XXI, né, a dificuldade que mulheres enfrentam, né, com essa superioridade do homem, devido à sua força física, devido a leis, né, a cultura desses países como Índia, como Oriente Médio, como África, né, onde a mulher ainda é submetida, né, a várias barbáries, né, impostas por homens. Infelizmente, a gente ainda existe isso no nosso mundo. Agora, a gente tem que pensar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda o mal prevalece, né? Infelizmente, nós ainda passamos por situações em que o orgulho, a vaidade, o egoísmo sempre tomam a frente das nossas atitudes, né? E nós também temos a lei da reencarnação, né? Onde a gente consegue entender por que Deus permite, né, a reencarnação de mulheres nesses locais, nesses países, passando por diversas situações humilhantes, né? De sofrimento, de desventuras. Porque muitas vezes, em vidas anteriores a essa, elas reencarnaram como homens e fizeram isso com algumas mulheres, subjugaram mulheres, e hoje vem num corpo feminino para sentir, né, e passar pelas mesmas situações, às vezes até mesmo com a escolha do espírito. Nós não temos como saber, né, essa programação reencarnatória quando estamos aqui encarnados, mas tudo tem um porquê. Deus não é injusto, né, fazendo com que uns sofram mais que os outros, né, que uns passem por situações humilhantes, ultrajantes e outros não, né, mas tudo tem um porquê, tem uma explicação. Quando a gente volta ao mundo espiritual, nós vamos entendendo o porquê dessas situações. Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar, toma a forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias ou necessidades, assumindo funções diferentes em complementariedade, para que ocorra o desenvolvimento antropológico, permitindo a evolução intelectual moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de filho de Deus. Então são culturas diferentes, onde a gente vai se adaptando àquelas culturas, nós vamos aprendendo uns com os outros, e como falei anteriormente, o homem, ele vem com a força, mas não para subjugar a mulher, mas sim para ajudá-la, para protegê-la. E a mulher, ela é mais frágil fisicamente, porém, ela tem uma superioridade na sua sensibilidade em relação ao homem, né? Ela é mais sensível, ela é mais emotiva, né? Tanto é que Deus a escolheu para ser a sua co-criadora, onde ela vai dar vida, né? Ela vai gerar a vida reencarnatória, e ela vai dar vida ao espírito reencarnante. A questão 820, Kardec faz esse questionamento ao espírito de verdade. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E vem a resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco, e não para o escravizar. Então, cabe ao homem, né, quando nós reencarnamos num corpo masculino, de proteger e de amparar aqueles mais fracos, né, seja mulher, seja nossos filhos, seja nossos irmãos, seja nossos parentes, amigos, enfim. Então, a força não é para ser superior ao outro, e sim para proteger, para amparar, para compartilhar, para ajudar. Então, Kardec faz um comentário mediante essa resposta. Ele coloca que Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Deus apropriou a organização física de cada ser de acordo com as funções que cada um tem que cumprir, né? Desempenhar aqui na Terra. Deus deu à mulher a maior sensibilidade para a realização da maternidade
e do cuidado dos seres pequeninos, que eles são confinados. Então, a mulher vai, além de gerar a vida, de dar a luz aos filhos e, né, dar essa oportunidade da reencarnação, ela vai ampará-los, ela vai educá-los, ela vai ensinar-lhes o amor, o respeito, a educação, a fraternidade, a solidariedade, né, o compartilhar. Então, a mulher, ela tem um papel importantíssimo, né, no mundo material, onde ela vai auxiliar e vai ajudar os homens a se tornarem homens de bem, para que uma sociedade seja uma sociedade séria, uma sociedade íntegra, né, onde todos vão comungar pelos mesmos objetivos, que é o bem, que é o amor, que é a felicidade, que é a plenitude, né? Então, o papel da mulher é extremamente importante nessa realização. Afirmando tudo isso que a gente está falando, André Luiz, no livro Ação e Reação, ele afirma que as diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento superior a respaldar o amor feminino, considerado uma das forças mais respeitáveis na criação divina. E no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz, também autor, ele afirma que a maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, não é simplesmente Deus escolher o espírito para reencarnar como mulher. Há um preparo no mundo espiritual para isso, né? Para que a gente possa realmente aperfeiçoar essas qualidades do sentimento, né? Para que haja essa sensibilidade, porque o organismo da mulher, ele é todo sensível, né? Tanto que a ciência hoje está trabalhando sobre isso, estudando sobre isso, né? Então, a mulher coube a sagrada missão da vida, ela coube um importante papel na educação, né? Então, a base, ela precisa estar reforçada para termos uma sociedade sadia, uma sociedade onde o amor vai prevalecer, e não o amor como a gente vê no mundo de hoje, onde as paixões que se prevalecem, mas o amor no sentido que Jesus trouxe para a gente, né? No sentido pleno dessa palavra, do sentimento, é o amor incondicional, né? E a mulher, ela tem essa capacidade. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, ele resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza. Igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, né, do nosso corpo físico. Porque esse corpo, ao desencarnarmos, ele volta para o universo, né? Ele volta para Deus. E nós vamos ter o quê? O espírito aprimorado, o espírito aperfeiçoado, né, pela sua experiência que ele teve reencarnatória, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Então, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. O espírito não tem sexo, né? Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, e eles não entenderiam a complexidade de um ser de gênero feminino, né? As necessidades, as dificuldades que a mulher enfrenta nesse mundo material. Da mesma forma que a mulher precisa reencarnar num corpo masculino para também conseguir, né, entender e saber como pensam os homens, como agem os homens, e assim a gente vai se aprimorando espiritualmente, né? O espírito, ele vai se purificando, ele vai se aperfeiçoando e ascendendo espiritualmente. A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher, a qual tem grande poder no papel de educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens no amanhã. Todavia, muitas vezes, por falta de autoconhecimento, esse poder ainda é utilizado de forma precária, ou algumas vezes empregado indevidamente. O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência, em qualquer ramo de saber, decorrência natural da liberdade, da dignidade a que também faz jus, não significa que a mulher deva descurar do seu apostolado de guardião do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução de almas trazidas ao renascimento físico. Isso também é André Luiz que nos afirma no livro Conduta Espírita.
E esse papel da mulher, ele é fundamental, porque mesmo que nós saiamos para o mundo profissional, nós temos a nossa independência financeira, né, nossa dependência na profissão, nós continuamos sendo mães, continuamos sendo o esteio da nossa família, né, a base de tudo, por conta dessa sensibilidade, né, de estarmos mais interligados com Deus, com a espiritualidade superior, para que a gente possa ajudar os nossos filhos, os nossos esposos, né, nessa caminhada evolutiva. Então, a gente tem que renunciar muitas vezes, como o homem também precisa renunciar algumas vezes. Então, o trabalho é conjunto. Isso não quer dizer que só cabe à mulher a responsabilidade da família, do lar, né, do equilíbrio do lar. Ao homem também tem essa responsabilidade, cabe também auxiliar a mulher nessa tarefa, que não é fácil, de educar os filhos, né, nesse mundo nosso, que tem tantas coisas ruins acontecendo, que tem tantas coisas difíceis, né, para que o nosso filho possa entender a questão da vida espiritual, né, e relacionar a nossa vida material intercalando com a vida espiritual, porque o mundo, ele tem uma porta muito larga, né, e Jesus nos trouxe um caminho onde nós precisamos renunciar, né, renunciar a nós mesmos, renunciar ao mundo material que vivemos, mas não a ponto de sermos negligentes com quem está à nossa volta ou conosco, mas sim buscarmos o que é mais saudável para o nosso espírito, né, na nossa conduta diária, no nosso pensar, buscar pensamentos positivos, né, íntegros, nos ligar com a espiritualidade superior, né, solicitando esse amparo, esse fortalecimento, esse equilíbrio, né, para que a gente consiga realmente vencer toda a nossa programação reencarnatória e retornarmos para o mundo espiritual melhor do que quando reencarnamos. E eu trouxe uma história da época de Jesus, em que certa vez Pedro, né, transportava Jesus em sua barca, e ele estava muito preocupado, porque Jesus ele acolhia inúmeras mulheres, né, que eram ainda decaídas nas suas peregrinações junto ao Tiberíades. E o mestre lhe explicou, né, que a lei antiga manda apedrejar as mulheres pervertidas e desamparadas pelos homens, mas manda também que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos, né? Então, sendo assim, de acordo com a mesma lei, né, devemos amar a uma e ao outro. Uma e o outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos, né, de homem e mulher, eles se equilibram no caminho, completando-se perfeitamente. Mas precisamos considerar que a mulher, ela recebeu a sagrada missão da vida. E Pedro, surpreso com essa afirmativa de Jesus, pergunta a Jesus: está querendo dizer com isso, mestre, que a mulher é superior ao homem em sua missão terrena? E Jesus continua a sua explanação, né, com muita paciência e amorosidade. Pedro, tendo avançado mais que seu companheiro na estrada do sentimento, a mulher está, por isso, mais perto de Deus, que lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Por isso, Pedro, as mulheres mais desventuradas possuem em seu coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. E Pedro, tomado de profundo enlevo, ele concordou, humilde, né, e satisfeito com o que Jesus explicou a ele. Então, nós todos, homens e mulheres, possuímos direitos iguais, mas funções diferentes, né, para que as tarefas de ambos se equilibrem no caminho. Isso quer dizer que um não deve caminhar à frente do outro, ambos devem caminhar lado a lado, auxiliando-se mutuamente diante das provas da vida em direção a Deus, nosso Pai. E um livro do André Luiz, chamado No Mundo Maior, ele estava em expedição, né, com a equipe socorrista, e o instrutor Calderaro, ele traz um caso para a gente, onde nós podemos ver a dificuldade diante de uma maternidade. Então, ele conta que uma jovem mãe casou-se muito cedo, e seu primeiro filho nasceu com sérias limitações físicas e intelectuais. Não andava, não sentava, enxergava muito pouco, e de tempos em tempos ele tinha crises nervosas intensas. A mãe e o filho estavam ligados há séculos, e que o filho, há mais de 2 séculos, aproveitando do cargo que possuía, mandou exterminar vários patriotas que eram seus inimigos.
Passado algum tempo, ele desencarnou, voltou ao mundo espiritual, ele sofreu muito, né, no plano espiritual, e com o passar do tempo, alguns daqueles irmãos que ele havia prejudicado reencarnaram. Outros o perdoaram e seguiram sua vida adiante, né, no mundo espiritual. E restando 2 desses irmãos que ficaram próximos a ele, ao seu lado renitentes. E quando lançavam sobre ele vibrações de ódio, ele entrava em crise nervosa. E num desses momentos, a mãe correu, tomou ele em seus braços, né, e orou a Deus o seguinte. Ela falava com Deus, falava para Deus que jamais perguntaria ao Senhor por que seu filho nasceu naquelas condições, que ela o amaria por toda a eternidade, e que se preciso fosse, ela morreria para que o filho vivesse. E quando ela lhe dá um beijo e o coloca novamente no berço, ele já acalmado, né, mais calmo com aquela crise nervosa, André Luiz diz que percebeu que daquele contato afetivo e da sua oração caíam sobre a criança centelhas de luz, que a acalmavam, e que alcançavam igualmente os 2 espíritos, né, que ali se encontravam, e que por sua vez se inclinaram diante daquela mulher. E aí o instrutor Calderaro explicou que eles reencarnariam em breve, né, com os seus filhos, e que auxiliando ela no cuidado desse filho mais velho, né, do irmão mais velho, eles aprenderiam a transformar os vínculos de ódio em vínculos de amor. E aí eu trago a passagem aqui onde Calderaro fala: o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanecer para gloriosos destinos. Então, esse amor até o sacrifício é o amor que nós precisamos alcançar, né? Independente que posição ocupemos aqui na Terra, homem ou mulher, a gente precisa realmente alcançar esse amor de sacrifício, o amor incondicional, que nós olhamos para o outro ser e o amamos, fazemos tudo por ele, né? Como essa mãezinha fazia para o seu filho. E com isso ela conseguiu também auxiliar aqueles dois espíritos que estavam sofrendo, né, no mundo espiritual, com desejo de vingança e prejudicando aquele ser que era hoje uma criança, né, estava no corpo de uma criança. É claro que a emancipação acarreta-lhe maiores responsabilidades, submete a mulher a estafantes jornadas de trabalho, em detrimento dos filhos, faz com que é indispensável conciliar com bom senso as atividades profissionais com o papel de mãe, né, pelo que merece o apoio não só de leis que a amparam em suas necessidades específicas, mas também do consorte, no sentido de dividirem responsabilidades comuns ao casal. Então, a mulher e o homem, eles precisam estar juntos nessa caminhada, né, e a programação reencarnatória de ambos foi justamente preparada para esse momento, né, para que se conhecessem, se relacionassem, casassem, constituíssem um lar, que é o Hospital das Almas, né, segundo Emmanuel, e ali juntos, equilibradamente, eles vão dando toda a assistência a esses espíritos, né, reencarnantes, que temos alguma ligação do nosso passado, que nós temos o compromisso, né? E, enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus otorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e a sua escravização marcha para a barbárie. Né? Também no Livro dos Espíritos, na questão 822A. A ciência médica, hoje, né, vem, por meio de alguns setores da comunidade científica, também influenciada pelos ensinos espíritos, começa a dar os seus primeiros passos no sentido de investigar os ascendentes espirituais que ditam a marcha da mulher para a realização plena da sua missão na Terra, a de mediadora da vida, né? Função maior do que aquela conferida ao homem, pois é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Ampará-la nessa sublime missão é um dever e também uma missão dos espíritos temporariamente encarnados no sexo masculino, né? Então, homens, né? Quando viemos encarnados no corpo de homem, nós precisamos dar o apoio à maternidade, à mulher, né, porque ela precisa desse suporte, por isso a força do homem, né?
Então, assim, ambos se completam, ambos se ajudam. O homem não conseguiria viver sem a mulher, como também a mulher não conseguiria viver sem o homem, né? Na questão 821, Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Por outra parte, parece não haver dúvida que tanto a maternidade quanto a paternidade constituem verdadeira missão, no mínimo porque estão os pais incumbidos inerentemente de formar o caráter de seus filhos. Então, a gente vê muito, né, as crianças hoje em dia tendo como exemplos seus pais. Os meninos, muitas vezes, se espelham nos pais, né, e as meninas se espelham nas mães, né. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa conduta, com as nossas falas, né, como nós nos portamos no dia a dia, porque os nossos filhos nos observam o tempo todo, e nós somos o seu exemplo, né. Então, como nós queremos uma sociedade melhor, se nós não contribuímos para melhorar essa sociedade? Então, cabe a cada um de nós, homens e mulheres, né, fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, né, um mundo melhor, para que a gente possa viver em paz, em harmonia, em equilíbrio, em amor, né? Então, a doutrina espírita, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, né? Não é mais uma concessão de força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Essa afirmativa, ela foi inserida na Revista Espírita em 1866. Nós estamos em 2023, o tanto que isso é atual, e tanto que a gente ainda vê barbáries acontecendo com as mulheres, né? Então, nós precisamos rever essas situações, né? Começarmos a enxergar um mundo melhor, né? Onde homens e mulheres precisam viver em harmonia e tendo os mesmos direitos, e cumprindo com seus deveres, com seus papéis, né? Muitas mulheres inspiraram e continuam a inspirar o caminho de outras mulheres, com exemplos de força, coragem e, ao mesmo tempo, com a delicadeza feminina. Mulheres que lutam por um mundo melhor, lutam por seus direitos, educam seres humanos, vivem dignamente o papel de ser mulher, dando sua contribuição e fazendo a diferença na sociedade. Eu sugiro a vocês que assistam uma palestra de Divaldo Franco, onde ele traz a história das vidas de Joana de Ângeles, né, que é sua mentora espiritual. E, nossa, como emocionante a história de Joana de Ângeles, as suas reencarnações como mulher, como precursora, né, da liberdade da mulher, dos direitos da mulher, de mostrar o que veio ao mundo, né, a mulher veio ao mundo para aprender, para estudar, para trabalhar, para dignificar, né? Então, assim, é muito linda a história dela, desse espírito superior, né? Então, eu deixo aqui a dica para vocês assistirem essa palestra, que é muito linda e emocionante. E Cristiano Torcher, né, traz para a gente uma passagem que o escritor e o poeta francês Victor Hugo, que reencarnado, né, estava entre 1802 e 1885, ele gravou em letras indeléveis um belo poema, que enaltecem em perfeito equilíbrio os parceiros de evolução, no qual ele inicia dizendo que o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher é a mais sublime dos ideais, e encerra afirmando que ele está colocado onde termina a terra, e ela onde começa o céu. E para finalizar a nossa palestra, eu trouxe essa oração para a mulher. O título dessa oração é A Luz da Oração, do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier, na revista O Clarim. E ela traz para a gente que, missionária da vida, a felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos
a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. E nós, mulheres ou homens, né, nós estamos caminhando de retorno a Deus, nosso Pai. Eu costumo dizer que quando a gente desvia das leis divinas, nós deixamos no nosso caminho pedrinhas, espinhos, né, dificuldades, às vezes montanhas inteiras de obstáculos. E quando nós despertamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a gente precisa fazer o caminho de retorno para Deus. E esse caminho de retorno a Deus é limpando esse caminho, tirando as pedrinhas que nós deixamos, tirando os espinhos, estendendo a mão àqueles irmãos que nós ajudamos a chegar na queda, né? Prejudicamos de alguma forma, e a gente precisa fazer as reparações, a limpeza necessária desse caminho para que a gente possa chegar até Deus. E esse caminho de retorno, ele é um pouco mais difícil, ele é um pouco mais demorado, ele é um pouco mais tortuoso, mas nós chegamos lá, né? Porque Deus nos ama igualmente, né? Deus nos dá tantas oportunidades e nos auxilia na nossa caminhada, deixando anjos de luz nos iluminando, nos amparando, nos intuindo pensamentos positivos, né? Nos ajudando, mostrando respostas para as nossas dificuldades. Então precisamos ser perseverantes, tendo fé em Deus nosso Pai, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? E cumprindo com os nossos deveres. Nós temos direitos iguais, né? Mas também temos deveres a serem cumpridos, cada um na sua função, homem com seus deveres e mulheres com seus deveres, né? E eu fico por aqui, muito obrigada, e que a luz do Senhor Jesus possa envolver a cada um de nós, hoje e sempre.